Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 20 de julho de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E temos a informação de ataques ucranianos aqui no aeroporto de Milerovo. Milerovo é uma grande base aérea aqui que é muito usada pela Força Aérea Russa para atingir cidades ucranianas. Os ucranianos não podem usar mísseis ATACMS aqui. Parece que usaram drones e mísseis de fabricação ucraniana para explodir várias instalações aqui na base de Milerovo. Impressionante, não houve nenhuma resistência da defesa antiaérea, né? Tudo pegando fogo aqui na base de Milerovo hoje, um excelente ataque ucraniano, né? Os russos também fizeram um pequeno ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia, principalmente aqui na região de Poltava, mas não teve nenhuma mudança, não teve nenhum alvo significativo atingido aqui, né? Essa questão aqui em Lviv é um outro caso, uma pessoa conhecida na Ucrânia que infelizmente veio a óbito depois de ser atingida por tiros, mas não tem nada a ver com a guerra no final das contas, né? Bom, a gente tem a informação de que uma usina nuclear aqui em Rostov teria tido um incidente com liberação de isótopos. O pessoal está desmentindo a situação e a gente não tem mais evidência sobre isso, mas vamos entender o que está acontecendo aqui em Rostov-on-Don, o que pode ter levado a esse vazamento radioativo aqui, né? Na linha de frente, nenhuma mudança significativa, a gente vê o mesmo panorama que a gente viu nos últimos dias, de nenhuma grande alteração por aqui, né? E temos também as informações sobre a ligação entre o Zelensky e o Trump ontem. Eles se falaram por telefone e, bom, não teve nenhuma grande informação vazada nisso daí. É só os procedimentos normais, mas é o que mostra o que eu falo para vocês, que existe caminho de comunicação nisso daí, né? Pois bem, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Christian. A Bia vai emigrar e para o Maine vou zarpar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Rússia fez um ataque de ontem para hoje com um míssil Iskander-K, um míssil Iskander-M, e 16 drones Shahid. Desses todos, 12 drones Shahids foram derrubados e também um drone de reconhecimento desconhecido. Os mísseis Iskander não foram derrubados, né? Os alvos foram principalmente aqui na região de Poltava, que é uma região mais na retaguarda ucraniana, mas não é protegida pelos Patriots, como por exemplo a região de Kiev, e agora suspeita-se a região de Odessa, né? A questão é que essa região aqui não tem muita proteção próximo a Kharkiv, e então os russos tiveram um sucesso um pouco maior. Ainda assim não atingiram nada de significativo aqui na Ucrânia com esse ataque de ontem para hoje. Agora, a Ucrânia sim fez um grande ataque contra a base militar de Milerovo, que fica no Oblast de Rostov, né? Rostov a cidade de Rostov fica aqui, o Oblast de Rostov é toda essa área rosa aqui nessa região, e Milerovo fica nessa posição aqui. É uma cidadezinha aqui na região e tem uma base militar muito grande aqui próximo a Milerovo, que foi justamente alvo desse ataque ucraniano. É essa base militar que está sendo mostrada aqui, né? Aqui a gente vê já o resultado do ataque essa noite, incêndio muito grande ali. Parece que foram vários alvos na base militar, provavelmente sistemas de defesa antiaérea, tanques de combustível, não depósito de óleo aqui. Repara que tem alvos relativamente distantes, né? Aqui o depósito de combustível pegando fogo aqui nessa região, né? Dá para ver aqui os tanques de petróleo, de combustível, e também outras coisas pegando fogo mais aqui, mais para cá, ó, nessa região aqui. Então, ou seja, é realmente um ataque muito grande, né? Aqui o FIRMES da NASA mostra realmente uma grande região aqui. O FIRMES é aquele satélite da NASA que detecta incêndios na superfície da Terra, e ele marcando aqui os pontos em que existem incêndios, né? Ali na região de Milerovo, ou seja, toda a base aérea aqui está cheia de incêndios aqui. Teve mais um ponto aqui um pouco mais distante nisso daí, né? E, bom, Milerovo está localizado a 20 quilômetros da fronteira com a Ucrânia e justamente não pode ser atingida por mísseis ocidentais. Poderia ser atingida por ATACMS, mas a Ucrânia ainda não tem licença dos Estados Unidos para atingir essa base, né? E é uma base que é muito usada pelos russos
para agredir cidades ucranianas aqui, um absurdo isso. Esse aqui é o momento do ataque lá na base de Milerovo, né? Vamos ouvir aqui. Drone strike. Drone! Пиздец, блядь! O russo ficou chateado, né? Tá realmente muito chateado ele, né? E deu para ver que realmente teve explosão e não dá para ver nenhum sinal de defesa antiaérea. Ou seja, a situação da defesa antiaérea russa parece estar crítica. Uma base como a de Milerovo, que é uma base militarmente muito importante para a Rússia, não ter nenhuma defesa antiaérea, é algo realmente surpreendente, né? Ou seja, pode indicar que os russos estão realmente com um cobertor muito curto, estão tendo que puxar a defesa antiaérea de bases militares para outras regiões, né? Talvez para a Crimeia ou para outros ativos, deixando coisas assim desprotegidas, né? Bom, e realmente o pessoal lembra aqui que é uma coisa que não tem nenhuma desculpa bases como a Milerovo não poderem ser atingidas por ataques, né? Aqui dá para ver uma imagem da base alguns dias atrás, então a gente não sabe o que foi atingido disso daqui, mas dá para ver vários jatos aqui, vários helicópteros, realmente uma base muito usada ali pelos russos, muito próxima da Ucrânia, usadas para matar civil, e essa é a única maneira que os ucranianos têm de evitar aquelas bombas FAB, né, 1500, FAB 3000, bombas muito poderosas russas, bombas planadoras, porque no ar elas são muito difíceis de serem derrubadas. A possibilidade que você tem é justamente conseguir derrubar essas bombas destruindo os aviões que carregam essas bombas, né? Provavelmente foi isso que foi tentado pelos ucranianos hoje e certamente, pelo menos por algum tempo, vai tornar a base de Milerovo incapacitada, né? Até porque o depósito de combustível foi atingido, o que significa que os jatos não têm como ser abastecidos ali. Então, pelo menos por um tempo, vai ficar incapacitada a base de Milerovo. Tem aqui mais informações sobre o que pode ser aqui. Ó. Parece que a Ucrânia atingiu um grande depósito de combustível na base de Milerovo, ou seja, exatamente fica ali e tem a base que é usada por jatos e helicópteros. Então tá aqui a imagem que a gente já tinha mostrado. Essa daqui é a situação na base. Aqui você tem vários tanques de combustível e 2 tanques principais aqui. Essa região é que teria sido atingida, né? Ou pelo menos uma das regiões atingidas. Também a base em si também foi atingida, mas o fato é, sem combustível a base não funciona, né? Aqui a gente tem uma visão da base em si, com vários caças aqui, né? Outros caças por aqui. Ou seja, um ataque com muito sucesso dos ucranianos aí, que certamente vai atrapalhar os russos nas próximas atividades deles, né? Mas além disso teve mais, tá? Teve um Su-25 russo que foi derrubado na direção de Pokrovsk. Pokrovsk é justamente nessa direção aqui de Avdiivka, né, nessa região aqui. Um avião russo foi derrubado aqui de ontem para hoje, né? Excelente notícia. Isso daí foi derrubado pela 110ª Brigada Mecanizada Ucraniana. Também tivemos a informação de uma fábrica em Volgogrado que que produziria sacos para corpos, né, de russos, né? E teria sido botado fogo por partisãos. O pessoal insatisfeito com a situação botou fogo na fábrica, né? Infelizmente isso não vai ter muito impacto para as tropas russas, porque eles deixam com muita facilidade os mortos pelo caminho, não fazem questão de enterrar seus mortos, nem os feridos eles costumam recolher, então não faz muita diferença para os russos isso. De qualquer forma, pegou fogo a fábrica, né? E uma outra informação, a região de Alushta, na Crimeia, está sem energia elétrica, né? Então, Alushta é essa região aqui na Crimeia temporariamente ocupada pelos russos. A gente sabe que toda a região sul da Rússia aqui está com problemas de energia elétrica, né? Tem sentido apagões e revezamentos de energia elétrica, e também a Crimeia, que atualmente é abastecida pela Rússia de energia elétrica, né? A Crimeia era interligada com a Ucrânia, mas desde a invasão da Crimeia em 2014, os russos mudaram o sistema elétrico da Crimeia para a Rússia, então ela também está sofrendo falta de energia elétrica aqui, né? Bom, o motivo dessa falta de energia elétrica, a gente explicou alguns dias atrás, seria um problema na usina nuclear de Rostov-on-Don. A usina nuclear de Rostov-on-Don teve que ser fechada
Aí tem várias conversas diferentes, a gente falou sobre isso outro dia, né? Que alegam que foi simplesmente sobrecarga. Isso acontece aqui no Rio de Janeiro, acontece no verão, quando o verão é muito alto, muita gente liga o ar-condicionado, muito calor e simplesmente acaba exaurindo a capacidade e cai a luz de todo mundo, né? Não é uma coisa bonita de se ver. E aparentemente teria sido isso que aconteceu, né? Mas como a gente falou no vídeo, isso foi ajudado pelos ucranianos que andaram destruindo várias subestações elétricas por aqui. Os ucranianos não atingiram a usina nuclear de Rostov em si, mas teriam atingido subestações que com isso acabaram prejudicando o abastecimento e a usina teve que sofrer um shutdown e com isso a falta de energia elétrica em toda a região, né? Agora a gente tem a informação que nesse processo de shutdown há rumores dizendo que houve problemas na usina, né? A gente não tem isso confirmado ainda. Eu vou falar, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre exatamente mais detalhes disso daí. Mas o fato é que está sem energia elétrica também em regiões aqui da Crimeia, né? Bom, além disso, na região ocupada, temporariamente ocupada de Donetsk, um complexo esportivo foi atingido pelos ucranianos. Esse complexo esportivo estava sendo usado como alojamento para forças russas da Buriátia, né? Então isso daqui é um complexo esportivo, um ginásio, uma instalação esportiva qualquer, que estava sendo usada pelos russos para alojamento de tropas e foi atingida pelos ucranianos aí de ontem para hoje, né? Bom, a gente tem mais algumas informações da linha de frente aqui. Um obus 2S-19 Masta S, um obus autopropelido, foi destruído ali na região de Pokrovsk, que também tem a imagem dele sendo destruído aqui pelos drones ucranianos. Aqui a gente tem uma imagem do ataque que foi feito em Urozhaine alguns dias atrás. Vocês lembram? A gente falou já que Urozhaine foi tomada pelos russos, né? Foi retomada pelos russos, não tem nada ali, a cidade está totalmente destruída, não tem nenhuma vantagem estratégica nisso. Os russos fizeram o ataque aqui principalmente com artilharia a pé e moto, né? Impressionante como é que os russos têm usado isso e tem levado a uma grande quantidade de morte entre as tropas russas, né? É muito desprezo pela vida mesmo o pessoal fazer ataque nesse sentido. Funciona porque os ucranianos não têm interesse também em lutar, em sacrificar vidas ucranianas nesse momento, né? Não é uma vantagem estratégica russa, deixa eles tomarem as cidades, mais adiante vai haver a volta ucraniana, né? Bom, a gente tem aqui o Pulevolan, os mapas do Pulevolan mostram aqui um avanço no norte de Soledar, né? Aqui é a região de Soledar, Rosdolívica e coisa e tal, um avanço russo aqui, chegaram aos arredores de Ivano-Darivka, mas não é nada significativo isso daqui, coisa pequena, né? Aqui também a região de New York e Toretsk, mais uma vez nenhuma mudança aqui na linha de frente, ou seja, a situação está se estabilizando por ali, né? Aqui na região de Ocheretny, mais uma vez um pequenininho avanço aqui, mas também a leste do Rio, então nenhuma mudança significativa, tudo ainda dentro do novo fronte planejado pelos ucranianos. E finalmente aqui na região de Vuhledar, uma situação estranha, né? Parece que os ucranianos saíram dessa região aqui, ou seja, aqui virou zona cinza aqui, existe presença de russos aqui, mas em princípio não é nada preocupante, tá? A questão toda é essa, como eu falei para vocês, os ucranianos aqui, eles têm uma posição muito forte aqui, justamente porque eles têm Vuhledar, que fica numa região alta, tem Vodiane aqui e tem as minas de carvão de Vuhledar que ficam nessa região aqui, né? Essas posições ucranianas são todas muito altas e são todas muito fortificadas. Os russos estão avançando pelo baixo aqui, né? Região baixa. Em princípio, isso não oferece risco para os ucranianos. Os russos vão ser alvos fáceis dos ucranianos aqui, mas tem que ficar de olho, porque efetivamente, se os russos conseguirem separar esses pontos de apoio ucranianos aqui, principalmente a pilha de dejetos que tem aqui perto da mina, próximo de Vuhledar, isso pode se tornar crítico mais adiante, mas por enquanto não é nada significativo aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o Zelensky, o plano de paz do Zelensky, né? E fala aqui sobre o Orbán, que parece que está argumentando várias operações russas, vários pontos de conversa de desinformação russa, na expectativa de se tornar o acordo de paz. Ele quer se colocar como uma pessoa que vai fazer a paz entre a Ucrânia e a Rússia, né?
E isso me preocupa, tá? Me preocupa porque o meu grande temor, como eu falo para vocês, eu não sei qual vai ser a posição do Trump uma vez que ele ganhar a presidência da República nos Estados Unidos, se é que ele vai ganhar a presidência da República nos Estados Unidos, mas o que eu temo é que o Trump adote esse tipo de postura que o Orbán tá adotando, né? Que é o mesmo tipo de postura que o Lula está adotando aqui no Brasil, que o idiota do Lula, o pinguço corrupto do Lula está adotando aqui no Brasil, que é essa ideia de que não, que temos que mediar a paz, temos que fazer conversas de paz e coisa e tal. E não, você não faz paz com o agressor, não existe paz com o agressor. O agressor tem que ser punido, existe punição ao agressor. Paz se faz quando duas partes têm desavenças, têm discordância sobre alguma coisa. No momento que uma agrediu a outra, aí acabou, não tem mais paz, tem que punir o agressor. Então, isso é o que eu temo do Trump, né? Como eu falei para vocês, eu não sou tão pessimista quanto muitas das pessoas que me acompanham aqui, que acham que o Trump ganhando vai acabar a guerra, que a Ucrânia vai ser... Os Estados Unidos vai abandonar a Ucrânia. Não acredito que isso aconteça. Os Estados Unidos têm uma força política institucional muito grande. O próprio Estado americano garante que esse tipo de coisa não vai acontecer. Por quê? Porque não é interesse americano isso. Mesmo que o Trump queira alguma coisa nesse sentido, ele não vai conseguir fazer isso devido às amarras institucionais americanas. Mas não tenha dúvida, se o Trump entrar nesse caminho de não temos que negociar paz, vamos sentar para tomar uma cervejinha e resolver o problema, que o idiota do Lula falou aqui. Se o Trump entrar nessa, virar Lulete, virar um Lula americano, aí a gente pode ter problemas realmente. O Orbán está se prestando a esse papel. O Orbán está fazendo exatamente o mesmo papel de palhaço que o pinguço corrupto brasileiro, né? Não tem esse negócio. O agressor tem que ser punido, não tem que ter negociação, né? Tem que ter negociação depois, para pagar a indenização, para reconstruir as cidades e coisa e tal, para garantir que não vai acontecer isso de novo. Esse tipo de negociação é o que o Zelensky está fazendo no plano de 10 passos dele lá, né? Bom, vamos falar sobre o caso da usina nuclear de Rostov, né? Aqui, ó, segundo rumores, então eu quero ressaltar que são rumores, um acidente teria ocorrido na usina nuclear de Rostov, né? O que a gente sabe de evidência que realmente aconteceu? O que realmente aconteceu foi a Ucrânia atingiu algumas subestações elétricas aqui na região de Rostov, essas subestações ficaram fora do ar, isso teria desligado a usina de Rostov-on-Don junto com uma sobrecarga no sistema, né? A rede elétrica na Rússia e na Ucrânia também, diga-se de passagem, ela tem muita redundância, tá? Porque ela foi construída justamente na época da Guerra Fria, então todas as cidades têm múltiplas linhas de fornecimento de energia, então é muito redundante as linhas de energia lá na Rússia, né? Então não é fácil fazer isso. Então a Ucrânia destruiu algumas subestações elétricas, o que limitou a capacidade russa de manejar a força ali na região, só que o que aconteceu foi que a gente está num verão muito forte lá, né? Tá muito quente nessa região sul da Rússia, na Ucrânia, e com isso muita gente usando ar-condicionado, e com isso houve também uma sobrecarga e acabou dando shutdown na usina nuclear, né? Você fazer um shutdown de emergência numa usina nuclear nunca é uma coisa fácil, tá, gente? Porque você sempre tem o risco de uma reação descontrolada, né? Não se sabe, segundo eles dizem, conseguiram fazer o shutdown, foi assustador, mas não teve problema. Agora, segundo está dizendo aqui, houve a liberação na atmosfera de isótopos radioativos, na marca de 1,5 milhão de cúrias, né? Essas unidades de radioatividade são unidades pouco conhecidas, né? A gente não tem muito contato com elas, então é bom dar uma relembrada que são 4 tipos de unidades que são usadas para medir radiação, né? O Curie é justamente o número de desintegrações por segundo. Então, um Curie equivale a 3,7 desintegrações por segundo, ou seja, são o material que foi liberado e está desintegrando, está tendo fusão, né? Desculpa, fissão nuclear na atmosfera, né? E existe uma unidade do sistema internacional que é Becquerel. Eu confesso para você que eu nunca tinha ouvido falar, mas quem acompanhou a série Chernobyl da Netflix lembra daquele medidor de Röntgen, né? Que é a questão da exposição, né? A exposição é a radioatividade no tempo. Então, ou seja, não é a mesma coisa, não dá para trazer uma coisa aqui, mas é uma quantidade significativa que ele está falando aqui, tá? Dependendo de quanto tempo você ficar exposto a esse tipo de coisa, você pode ter realmente consequências sérias disso daqui.
tá aqui as mensagens em grego, em russo, falando sobre esse vazamento aqui, né? A nuvem radioativa estaria se movendo em direção a Saratov, né? Saratov é essa outra cidade grande aqui. A usina de Rostov-on-Don tá nessa região aqui do Oblast de Rostov-on-Don. Não fica na cidade de Rostov-on-Don, tá? A cidade de Rostov-on-Don fica mais aqui embaixo. Aqui, vamos ver aqui nesse mapa aqui. Rostov-on-Don, a cidade fica aqui. A usina fica aqui na cidade de Volgodonsk, nessa região. E a nuvem estaria indo em direção a Volgogrado, a nuvem de material radioativo, né? Enfim, rumores disso. Ninguém tem informação se realmente aconteceu alguma coisa. Se aconteceu nesse nível que eles estão falando aqui, é um acidente nuclear sério, né? Agora, o que o pessoal está respondendo aqui? Ó, não há indicação desse tipo de acidente no mapa de radioatividade, né? Existem hoje uma série de medidores de radioatividade ligados a institutos ocidentais. Então, se tivesse um acidente desse tamanho aqui, isso teria sido captado por medidores aqui na Ucrânia ou na Turquia, em regiões próximas. É verdade que o Ocidente não tem acesso aos medidores russos, né? E aí que está o problema, porque como você está dizendo, se a nuvem foi em direção a Saratov, ela foi em direção à própria Rússia. Então, talvez por isso não foi captado por esses medidores aqui, né? Mas é difícil isso, tá? Esses medidores são muito sensíveis. Qualquer vazamento nuclear acaba sendo identificado rapidamente, então eu acho pouco provável realmente isso ser verdade. Além disso, a trajetória com o tempo atual mostra que isso iria em direção a leste, não em direção a Saratov propriamente dito, ou seja, a usina está aqui, seria nordeste, né? Saratov, Volgogrado seria nordeste. Como está para leste, seria nesse sentido aqui, né? Mas enfim, eu acho pouco provável que tenha alguma coisa realmente nisso daqui. Se tivesse, já teria sido apontado, né? É lógico, estão dizendo aqui que foi fake news sobre o vazamento nuclear em Rostov, então, em princípio, é isso. É só rumor não fundado, é fake news. Esse negócio fica o aviso para vocês, né? Mas vamos acompanhar aí nos próximos dias, porque isso é uma coisa preocupante em termos de segurança para o mundo todo, né? Bom, e por falar na falta de luz, esse é o efeito mais direto desse shutdown da usina nuclear de Rostov. Aqui é o pessoal em Krasnodar fazendo protestos lá na Rússia pela falta de energia elétrica, né? Eles estão ficando 12 a 15 horas por dia sem energia elétrica, num calor enorme, está muito quente lá, então o pessoal não pode ligar um ventilador, não pode ligar um ar-condicionado, está aqui o protesto do pessoal. São moradores em Rostov e Krasnodar, na região de Rostov e Krasnodar, e como a gente falou, também na Crimeia ocupada, todo mundo sem luz aqui, né? Bom, o Putin falou que a Rússia vai hospedar 43 mil refugiados palestinos por 6 meses como um gesto humanitário, né? Eu, se fosse refugiado palestino, pensava 2 vezes antes de ir para a Rússia, tá? Vão botar você na guerra da Ucrânia. Cuidado, estou avisando aí os palestinos para tomarem cuidado na hora de ir para a Rússia. E, bom, aqui é o que eu falo para vocês, né? Eu fiz um vídeo ontem lá no Ancapsu em que eu falo que aqueles protestos violentos lá em Leeds, na Inglaterra, né? Sim, são imigrantes protestando ali, mas eu dou uma certa razão para os imigrantes, né? Eles estão protestando simplesmente pela a brutalidade e o rigor do serviço social na Inglaterra. Realmente, parece que a coisa toda começou com uma família de gypsies, né? De ciganos, ali da região da Bulgária, que imigrou para a Inglaterra, mas já são aculturados lá, já estão morando em casa, não são mais ciganos e coisa e tal, no sentido de serem nômades e coisa e tal, mas o serviço social inglês tirou as crianças da família por denúncias de vizinhos. Isso é uma coisa que acontece muito no primeiro mundo, né? Você tem um monte de gente desocupada no primeiro mundo que não tem filhos, e daí acha que criança chorando é porque os pais estão maltratando a criança. Não, criança chora mesmo, tá? Criança chora por coisas mais aleatórias que você possa imaginar, né? Enfim, e aí o pessoal faz denúncias em massa, eu já fiz vídeo sobre isso. A Noruega tem um pesadelo para quem tem filho na Noruega, a Inglaterra é um pesadelo para quem tem filho na Inglaterra, se tornam países que por cultura são anti-criança, né? E aí os imigrantes chegam com um monte de criança, é o futuro da Inglaterra, né? Já que os ingleses não têm filhos, o futuro é a imigração, não tenha dúvida nenhuma disso.
Aí os imigrantes chegam lá e o serviço social tira as crianças dos imigrantes. Isso causou a revolta em Leeds. Então, é o que eu falo para vocês, imigração é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Agora, eu temo que talvez exista sim na Europa como um todo, e talvez até na Inglaterra, a imigração do mal, que é a imigração forçada, que são pessoas que não é que a pessoa quis ir imigrar, né? Por que o imigrante é uma pessoa boa? Porque o imigrante ele vai com o interesse de fazer a vida no outro país, ele vai lá para trabalhar muito, para fazer a vida dele, né? Começar do zero, né? Você imigrar para um país novo, você começa do zero, não interessa como é que você tá, você chega lá querendo trabalhar, querendo fazer as coisas, querendo ganhar posição, e daí isso costuma ser muito bom para a economia do país, né? Agora, nesse caso aqui, existe o porém, que a gente sabe que a Rússia, pelo menos na Finlândia e em Belarus, está fazendo isso para o mal. Aqui a gente sabe, isso aqui são imigrantes forçados pela Rússia que estão atravessando a fronteira entre a Polônia e Belarus, né? Então eles vão por Belarus aqui, aí passam pelo primeiro muro, passam pelo arame farpado usando uma escada, né? Ou seja, isso aqui, isso a gente sabe que existe e que é estimulado, é guerra híbrida russa. Essas pessoas aqui não estão indo para fazer o bem, não estão indo para fazer sua vida, para melhorar de vida e coisa e tal. Estão indo forçadas por um esquema de imigração ilegal. Isso sim, eu acho que o pessoal da esquerda na Europa devia prestar atenção, porque isso é ruim. Esse tipo de gente deveria mesmo ser barrado. E se a gente sabe que isso está acontecendo na Polônia, está acontecendo na Finlândia, quem garante que não está acontecendo na Itália, na Espanha, na França, na Inglaterra, né? Ou até nos Estados Unidos? Então, eu acho que essa questão da imigração é uma coisa importante, eu acho que imigração é sempre positivo, mas essa imigração forçada, essa guerra híbrida feita pelos russos, isso o pessoal tinha que prestar atenção nisso daí. Devia dar uma atenção realmente à questão da imigração, né? Bom, vocês sabem, começou a fase de negociação para a entrada da Ucrânia na União Europeia, né? E a Ucrânia tomou uma decisão agora de parar o trânsito de petróleo russo através do território ucraniano, né? E os principais prejudicados são a Eslováquia e a Hungria, justamente países que têm se tornado contrários à Ucrânia recentemente na União Europeia, né? A Eslováquia elegeu o Fico e a Hungria tem o Orbán, né? São os dois grandes prejudicados, né? E o ministro das Relações Exteriores da Hungria está muito chateado, ele disse que vai ser uma situação crítica no longo prazo, né? Mas isso daqui é só realmente, o pessoal mostra aqui, ó, isso aqui é só uma lembrança para o Fico e para o Orbán, que a Ucrânia também tem garras, tá? A Ucrânia também briga, tá? E justamente, qual que é a ideia aqui, né? Eles têm medo que Budapeste pode ter falta de combustível, 70% da importação vem da Rússia, então isso aqui pode deixar a Hungria numa posição ruim. Muito provavelmente isso daqui está vindo em contraponto às exigências da Hungria para a negociação para a entrada da Ucrânia na Europa. A Hungria quer um número de cadeiras no parlamento ucraniano para étnicos húngaros, né? Porque vocês sabem, né, tem uma parte da Ucrânia aqui na Transcarpátia, essa região aqui, que etnicamente são húngaros, né? Como tem na Romênia também. Cara, todos os países da Europa, todo mundo já teve guerra com todo mundo já teve pedaço de país de outro lugar. Tem ucranianos também na Hungria, tem romenos na Hungria também. Ou seja, é uma lambança completa. Só que aí o Orbán, com esse nacionalismo dele, quer que tenha cadeiras no parlamento ucraniano reservadas para étnicos húngaros e não sei o que lá, um monte de coisa que são exigências inaceitáveis, né? E essas exigências vão precisar ser negociadas, justamente a fase de negociação para a entrada na União Europeia é isso, né? Então a Ucrânia está criando motivo aqui para negociação. Vamos negociar então, vamos negociar, Orbán. Né? Essa é a situação. Bom, a gente teve outras boas notícias, o governo polonês deu uma posição positiva na questão dos F-16, os F-16 podem chegar mais cedo do que esperado, alguns já estão chegando agora no verão, tá? Mas como eu falo para vocês, não adianta ter 2, 3, 4 aviões aqui no verão, isso não vai fazer diferença, para fazer a diferença tem que ter no mínimo 100, né? E isso pode adiantar a chegada dos F-16 na Ucrânia. Vamos torcer para isso realmente dar certo. Bom, em compensação, a gente teve uma notícia ruim aqui da Rússia, que foi a condenação do jornalista, o Gerskovich, o Evan Gerskovich, que é um americano que estava na Rússia cobrindo a guerra e foi preso pelos russos acusado de espionagem, né? É uma acusação falsa, uma acusação que não tem prova nenhuma, não tem evidência nenhuma, no entanto,
como Putin lá controla o judiciário deles, tal como a esquerda controla o judiciário aqui no Brasil, eles conseguem condenar quem eles quiserem sem ter prova, sem ter evidência. Olha o Bolsonaro aí, né? Olha o Felipe Martins, como é que está preso, sem nenhuma evidência de nada, nenhuma prova de nada. Enfim, né, é um absurdo esse tipo de coisa. E o Putin faz a mesma coisa com Evan Gershkovich lá na Rússia, mantém o cara preso por conta disso, né? Enfim, ele foi condenado a 16 anos de cadeia. A Rússia faz isso para ter motivo de negociação com os Estados Unidos, para libertar presos que realmente cometeram crime nos Estados Unidos. Um absurdo isso daí, né? Essa coluna aqui no Instituto Humanistas Unicinos fala justamente sobre o imperialismo russo, né? Como que a guerra da Ucrânia é diferente de todas as outras guerras que estão acontecendo no mundo, né? Existiram várias guerras no mundo no século XX. Os Estados Unidos invadiram o Iraque invadiu o Kuwait, coisa e tal. Teve várias guerras no mundo. Mas a verdade é, a única guerra no mundo que até esse momento, no século XX, século XX e XXI, que resultou em anexação de território é a guerra da Ucrânia, em que a Rússia está pretendendo anexar a Crimeia e algumas partes ali do Donbás e do sul da Ucrânia, né? Os Estados Unidos invadiram o Iraque? Invadiram, mas não querem anexar o Iraque, nunca tiveram intenção de anexar o Iraque, né? O Iraque teve intenção de anexar o Kuwait, mas foi expulso do Kuwait pelas forças internacionais, né? Ou seja, no final das contas, há muito tempo que não há guerras imperialistas, guerras de tomada territorial de países, né? E é o que a Rússia está fazendo agora. E chega a ser curioso isso, porque muitos russetes falam que a Rússia luta contra o imperialismo americano. Mas não, quem está fazendo imperialismo mesmo é a Rússia, né? Quem quer conquistar território de outros países é a Rússia, né? Um absurdo isso daí, né? Aí finalmente a gente tem aqui a definição pelo Trump do que foi a conversa dele com o Zelensky. A gente não sabe o teor da conversa, a conversa foi particular. O Trump falou aqui que o Zelensky da Ucrânia e eu tivemos uma boa conversa pelo telefone hoje cedo. Ele me cumprimentou pela grande convenção, né, por se tornar o candidato republicano para a presidência dos Estados Unidos, condenou a tentativa de assassinato no último sábado, até aí tudo dentro do esperado, né? E apontou que o povo americano tem que se tornar junto, né, unido no espírito de união nesses tempos, né? E eu agradeci ao presidente Zelensky por falar comigo, e como próximo presidente americano, né, isso daí o Trump está falando, a gente não sabe se vai ser, mas existe essa chance realmente, eu vou trazer paz para o mundo e vou terminar a guerra que tem custado tantas vidas e devastado tantas famílias. Ambos os lados precisam chegar juntos e negociar um acordo que acabe com a violência e envolva um caminho adiante para a prosperidade. Então é isso que eu falo para vocês. A gente não sabe o que eles conversaram, né? O Trump está em modo campanha. O que ele está falando aqui você não presta atenção porque é campanha. Mas eu temo por isso esse tipo de coisa. Se o Trump der uma de lular, de achar que não, vou levar eles para uma mesa de bar para discutir, tomar uma cervejinha, é o que o Orbán está fazendo, isso não vai dar certo, infelizmente. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.